Olá pessoal, essa aula de hoje agora a gente vai continuar com os substantivos, certo? Só que nós vamos falar do gênero do substantivo, ok? O substantivo ele pode ser dividido em gênero, ele também tem número e ele tem grau. Vão ser 3 aulas diferentes. Nessa daqui a gente vai ver o gênero. Pessoal, geralmente o gênero do substantivo ele está dividido em masculino, certo? E feminino. Ok? Então, o substantivo, ou ele pode ser masculino ou feminino. A gente pode ver que às vezes não tem diferenciação. E a gente vai ver também que quando não há diferenciação, a gente usa 2 palavrinhas diferentes para poder definir. Olha só. O substantivo masculino e feminino, eles estão divididos em 2 partes, certo? Os uniformes, certo? E os biformes, certo? Ó, como é que a gente diferencia isso aqui? Uniformes, a gente já consegue ver que esse uni aqui significa uma, certo? Formes, forma, certo? Então, substantivos com uma forma. E os biformes, esse bi aqui significa 2, certo? E forme, formas, ok? Então, a gente tem o que aqui? A gente tem o substantivo uniformes, que tem uma única forma. E tem os biformes, que tem 2 formas, ok? Agora, vamos ver como é que fica isso aqui. Certo? Eu vou explicar exatamente o que o livro de vocês está explicando. Ó, por exemplo, os substantivos biformes são aqueles que têm o masculino e tem o feminino. Tipo, ó, a menina, certo? Aí, por ser biforme, a menina ela vai ter, no caso, o masculino, que será o quê? O menino, certo? Pronto, ó, 2 formas. Outra forma, deixa eu ver aqui. O professor, né? O professor masculino, como é um substantivo biforme, ele vai ter o outro gênero, que é a professora. Ok? Então, o biforme vai ser sempre essa lógica aqui. O homem, como é biforme, vai ter a mulher. Ok? Então, sempre que se falar em substantivo biforme, você tem que lembrar que ele vai ter um masculino e, consequentemente, vai ter um feminino. Ok? Vamos lá. Vamos falar agora dos uniformes, né? Os uniformes, pessoal, são aqueles que, tipo, se eu falar o substantivo, ele vai servir tanto para o grupo masculino como para o grupo feminino. Por exemplo, quando eu falo a criança, certo? Quando eu falo a criança, você não tem como saber se essa criança que eu estou falando é uma criança do sexo masculino ou uma criança do sexo feminino, certo? Por quê? Porque a criança serve tanto para o masculino como para o feminino, certo? A esse tipo de substantivo que você não consegue definir se está falando de uma coisa masculina ou feminina, você chama de uniforme, ok? Ainda falando do gênero, nós vamos falar dos substantivos uniformes e da diferençazinha que eu falei no começo do vídeo. Por exemplo, quando eu tenho o jacaré, certo? Eu não sei se esse jacaré ele é macho ou é fêmea, ok?
Por se tratar de um animal e não de seres humanos, recebe o nome de substantivo epiceno, ok? Gravem bem esse nome aqui. Quando eu estou falando de substantivos que não tem o masculino e o feminino e que geralmente se trata de animais, ok? Jacaré é um animal, eu chamo o substantivo de epiceno, ok? Tio, e no caso da criança lá, que o senhor falou? Muito bem, ó. No caso da criança, é o seguinte, ó. A criança também, né? A criança também não tem o masculino e o feminino. Mas geralmente, se eu falo criança, né? Certamente eu estou falando de um ser humano, certo? Então eu não posso dizer que é epiceno, porque epiceno é usado apenas para animais, entendeu? No caso da criança, nós vamos dizer que é um substantivo, além de ser um substantivo uniforme, né, como jacaré, ele é comum de 2 gêneros, ok? Geralmente se fala comum de 2, ok? Então a gente já viu aqui, ó, os substantivos uniformes, que são aqueles que é uma palavra para os dois sexos. Viu os biformes, que são aqueles que têm o masculino e o feminino, né? Viu a classificação dos uniformes quando se trata de animais, a gente chama de epiceno. E viu que quando se trata de pessoas, a gente não chama de epiceno, a gente chama de comum de 2 gêneros, ok? Vamos ver o que o livro de vocês pede mais aqui para abreviar. Certo. Pessoal, para as atividades de hoje, essa explicação desse vídeo ela é suficiente, certo? Vamos só repassar aqui no finalzinho para que fique bem claro, certo? Para que não reste nenhuma dúvida entre vocês. Olha só, o substantivo tem gênero. Quais são os gêneros? Masculino, de novo, viu? Ó, masculino e feminino, né? Pronto. Esses são os gêneros dos substantivos. Os substantivos, ele pode ser o quê? Uniforme, né? E quando é que ele é uniforme? Ele é uniforme, né? Quando uma palavra define os dois gêneros, certo? Os dois gêneros. Biforme, né? Biforme é quando o substantivo, né? É quando o substantivo tem o masculino e o feminino, certo? Ele pode ser também o quê? Epiceno, né? Ele vai ser epiceno quando ele for uniforme, certo? Ele for uniforme e se tratar de animais, ok? Ó. Ele vai ser comum de 2 gêneros. Vai ser comum de 2 gêneros quando, né? Se tratar de pessoas. Um exemplo aqui também, pessoal, dessa parte de comum de 2 gêneros
é a questão do dentista, né? Eu vou ao dentista, né? Mas o dentista, apesar de ser o dentista, não deixa claro se esse dentista que vai estar lá vai ser uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, certo? Como quando eu falo vou ao dentista, eu não estou exatamente dizendo que eu vou a um dentista masculino, que chega lá pode ser um dentista do sexo feminino. Isso também entra na relação de comum de dois gêneros, ok? Muito bem. Olha só, na próxima aula eu venho com o número do substantivo e depois com o grau do substantivo, que é para não embaralhar a cabeça de vocês, uma coisinha de cada vez, ok? Agora eu quero que vocês vão lá no livro de português, aí façam as páginas 69, 70, 71 e 72, certo? Depois vai ao caderno de reforço e faz a metade da página 60, certo? A partir de agora vamos acelerar novamente os vídeos, que é para quando a gente voltar, já entrar já num período que não precise sacrificar vocês tanto. A gente possa dar as aulas com tranquilidade e também colher os conteúdos com tranquilidade, ok? Fique com Deus e até a nossa próxima aula, que será a matemática. Tchau!